Olá, pessoal, estamos aqui mais uma vez com vocês para que possam assistir o terceiro episódio do Vem Cá Podcast. E hoje eu estou aqui com ele, meu parceiro de trabalho, uma pessoa que me acompanha aqui também no podcast, Taylor Cartacho. E aí, Taylor, qual a sua expectativa para hoje? Estamos com uma expectativa num nível muito alto. Conversar com a Valdirene, com o Franjax, que eu creio que vai ser um momento extraordinário, onde nós vamos conseguir aprender e compartilhar aqui grandes experiências. Exatamente. Hoje nós vamos ter aí um casal que, além de marido e mulher, eles também são sócios. Então, sejam muito bem-vindos, Fran Jackson e Valdirene, a esse nosso bate-papo super descontraído. E eu estou muito feliz em recebê-los aqui. Então, sintam-se à vontade. Quero que vocês se apresentem. Eu quero que você fale um pouco quem é a Valdirene. Oi, boa tarde a todos. Boa tarde, Karine, boa tarde, Taylor. E quero, primeiramente, agradecer aqui pela oportunidade, né? E lhe parabenizar pelo programa. E vamos lá. Meu nome é Valdirene, eu sou empresária, tenho 2 filhos, trabalho no ramo de manutenção e instalação e montagem de postos de combustíveis. Certo. E eu achei bem interessante, Val, porque é um nicho bem diferente. Exatamente. Fiquei muito feliz quando eu soube, porque é algo que eu nem imaginava que tivesse, na verdade, Taylor. A gente, geralmente, quando a gente passa, a gente só vê os postos montados e finalizados, a gente nunca imagina que nem ele imagina. tem uma manutenção, uma manutenção. E assim, que ele tem toda uma história por trás, toda uma né? história, com certeza. E depois certeza. de estar dentro da Initec, né? Assim, a gente percebe que é um mundo, né? Que tem ali que corre por trás, né? Assim, nos bastidores, e que muitas vezes quem só abastece no carro, no posto de combustível, não imagina quanta coisa tem o que ali, tem né? por trás, exatamente. Muita coisa mesmo. Então, vocês são especialistas em montagem de postos de combustíveis. Tudo que existir dentro de um posto de combustível é com a Initec. E você, Fran Jackson, foi você que começou com esse movimento? Me fala. Não comecei com esse movimento. Na verdade, quem começou esse movimento foi meu pai, né? Que começou com isso em 84. Seguindo também com o pai dela, né? Meu pai trabalhou junto com o pai dela nesse ramo de montagem e manutenção de postos, né? E aí eu segui o caminho dele, né? Nessa parte de manutenção, instalação de postos, montagem, reforma. Então, seu pai e o pai da Val trabalhavam juntos. Trabalhavam juntos. Nossa, que legal. Eu não sabia desse detalhe. Exatamente. E aí, vocês se conheceram, então, há muito tempo? Há muito tempo. Ele trabalhou em uma empresa, eu tinha uma empresa no mesmo ramo, né? E o Fran Jackson foi contratado. Ele começou como auxiliar nessa empresa. Trabalhamos juntos 9 anos. Aí, nesse meio tempo, ele saiu da empresa e abriu a própria empresa dele. E quando ele saiu da empresa, como é que foi? Foi tudo tranquilo? Porque assim, deixa eu entender um pouco. Vocês trabalhavam juntos. Sim. E aí ele saiu, sendo que vocês trabalhavam juntos e não tinham nenhum relacionamento. Não tinha relacionamento. Ele trabalhava pra vocês. Exatamente. Nessa época eu era casada, certo? Aí o que é o pai dos meus filhos, esse faleceu. E depois de 5 anos, eu reencontrei o Fran Jackson. Então, ele trabalhava para você. Isso. E aí, ele saiu... Saiu da empresa. Da empresa. Exatamente. E nós terminamos que nos desentendemos, né? Porque eu não aceitava que ele tivesse saído. A gente tinha... ele ia entrar já como sócio. Inclusive, chegou a entrar como sócio uma porcentagem mínima para a gente ver como era que ia ser o andamento. E aí, de repente, do nada, ele disse que ia sair da empresa. E eu fiquei inconformada com aquilo. Terminou que eu também desisti da profissão, abri uma loja de aluguel de roupas para noivas, formandas e tudo mais. Saí, desisti. Depois de 5 anos, nós nos reencontramos. Nesse meio tempo, ele abriu a própria empresa dele, né? E quando nós nos reencontramos, ele conversou comigo e disse, não, vamos, eu preciso de você, e vamos casar, vamos embora. Meu Deus, E pronto. Bem prático e objetivo. Tipo assim, né? Fala aí, Fran Jackson. Mas é porque ela... Fala a tua versão. Fala a tua versão, foi né? muito resumida, na verdade. Foi, né? Depois fale a sua versão. Porque, na verdade, quando eu decidi sair da empresa, né? Para poder colocar a minha, né? Porque também eu tinha outras ideias. E aí, a gente teve esse mal entendimento, né? Que por conta desse entendimento, eu até
processei ela. Na Justiça do A Trabalho? Justiça Trabalhista. Ei, não acredito. Foi. Foi, eu Você processei. queria receber o quê, Fran Jackson? No caso, meus direitos na época lá, né? E aí, claro, teve esse desentendimento, a gente ficou sem se falar por conta disso. Né? E quando a gente se reencontramos, né, nós decidimos a continuar essa nossa vida que nós tínhamos antes, porque quando eu iniciei, na verdade, a trabalhar com eles, né, eu era auxiliar, aí depois me tornei técnico, aí fui avançando dentro do nicho da manutenção. E aí eu decidi colocar a NTEC, no caso a NTEC, e aí eu passei a desenvolver alguns tipos de serviço, porque na época, quando eu trabalhava com eles, no caso, o seu Francisco, que era o ex-esposo dela na época, ele tinha medo de contratar pessoas. Então eu vi a necessidade de um grande crescimento, né? Quando eu vi assim, não, temos que contratar pessoas, porque na época só era eu e mais outra pessoa. Eu ficava responsável pela manutenção e outra pessoa ficava mais o seu Francisco na parte de instalação de postos. Também eu ficava auxiliando também na parte de instalações. E aí eu vendo essa necessidade, né, de crescimento, eu vi, não, aqui eu acho que está um pouco amarrado. E eu tinha uma ambição de também ser autorizado de algumas empresas do mercado. E aí eu decidi abrir a NTEC. Mas eu fiquei curiosa com uma coisa. Não sei se o Taylor também ficou curioso. Eu quero saber se quando você colocou a aval na Justiça do Trabalho, se você recebeu os seus direitos. Me fala, você chegou a receber ou fizeram um acordo? Não cheguei a receber, porque na verdade eu desisti. Eu desisti porque a mulher... Por uma causa maior. Eu desisti, eu acho que não valeria a pena. Se apaixonou. Não valeria a pena eu prosseguir, porque assim, eu acho que quando é para acontecer qualquer coisa, um destino na vida de qualquer pessoa, tem um motivo. Então eu senti que não valeria a pena, né? Foi por impulso, né? Foi só um momento... mas eu fui para a audiência, linda e maravilhosa. Eu queria entender o que era que ele queria, qual era esses direitos que ele queria reclamar. E teve audiência ainda. Foi marcado, mas ele não compareceu. Ele me deixou no vácuo. Deu a revelia. Nossa, mas para ver, né, como é que são as coisas na vida. Sim. E muito interessante quando... eu acredito muito que tem essa questão de você ir construir o seu destino. Sim. Mas é interessante porque vocês se conheceram, né? Os pais trabalhavam Sim. juntos. E, de repente, vocês se casam, colocam a empresa juntos. Exatamente. E uma empresa bem diferenciada Bem no diferenciada. mercado. E um nicho muito interessante. Sim, com certeza. Então, a NTEC hoje, além de cuidar das manutenções dos postos de combustíveis, vocês também têm peças, não é isso? Isso, vendemos peças. Peças de quê? São os acessórios, né, para colocar nas bombas, peças de reparo, né, os acessórios. Então, são esses tipos de equipamento que nós vendemos para os nossos clientes. Para dar suporte para o cliente, na necessidade quando dá problema mangueira, bico, porque aquele equipamento ali é uma máquina, toda máquina dá problema. É como vocês falaram no início, que quem está de fora passa num posto, chega, abastece seu carro, mas você não imagina o que acontece até um posto desse ser construído para ele conseguir vender, repassar aquele produto, é uma burocracia tamanha. Só para vocês terem ideia, nós somos fiscalizados por quase todos os órgãos. É prefeitura, é CREA, Inmetro, é meio ambiente, bombeiro, Ministério do Trabalho. Então, assim, é algo assim que é muito importante, né? Porque é muito burocrático. Sim. Muito Até burocrático. porque o trabalho que vocês executam, assim, tem que ter um crivo muito forte, porque Sim. é muita responsabilidade, Muita né? responsabilidade. Uma bomba instalada, ali mexe com vidas, tem uma redondeza onde Sim. o posto está localizado. Exatamente, Aonde com o meio ambiente. Com o meio ambiente, tem responsabilidades ambientais, responsabilidades civis, né? Então, é um meio assim, que é uma peneira muito forte uma peneira para estar muito nesse forte. mercado de postos de combustível, E tem né? pessoas que não imaginam, né? Nem pensa que existe essa profissão. É tão tal que quando nós vamos abrir vagas para oportunidade de emprego, a gente tem que ter uma estratégia na hora de lançar a oportunidade de emprego, a gente tem que ter uma estratégia para trazer o candidato até a gente, porque se a gente botar pessoas que tenham conhecimento em consertar bombas de posto de combustível, não vai aparecer ninguém.
É mesmo? Teve uma vez que Não aparece ninguém, porque não tem. Teve uma vez que nós colocamos anúncio, o que apareceu de engenheiro não foi brincadeira. Foi? Engenheiros. Sabe o que apareceu? Eu digo, pegou um monte de currículo, Apareceu engenheiro. Eu digo, mais meu ou Deus. menos uns 5 engenheiros. Foi. E o engenheiro, no caso, ele tem o perfil para fazer isso? No caso, nós temos a engenheira, nossa empresa, né? Nós somos obrigados a ter, por conta de alguns certificados para montagem de postos e também para execução também de manutenção também. Apesar que a manutenção poderia ser um técnico, né? Mas como nós trabalhamos na parte de montagem e reforma, então nós somos obrigados a ter um engenheiro mecânico. Ah, interessante. Val e Fran Jackson, o Vem Cá Podcast, ele surgiu primeiramente porque eu criava conteúdos. Sim. E eu amo criar conteúdos, eu amo realmente levar conhecimento. E, de repente, me surgiu um desejo de criar uma temporada chamada Profissão Gestor. Por isso que eu tenho convidado pessoas que trabalham nas empresas, ou os donos que são gestores, ou os gerentes que são gestores, as pessoas que estão ali exercendo esse papel. E na empresa de vocês, atualmente, eu sei que vocês que fazem a gestão. Sim. Vocês dois, não é isso? Exatamente. Me fala como foi. Sempre vocês foram preocupados com gestão ou já teve um tempo de vocês terem aquela gestão intuitiva, aquela empresa um pouco aventureira? Me fala um pouco como foi isso. Se desde quando vocês começaram já foi com modelo de negócio, projeção financeira, ou se foi algo que vocês começaram ali de forma amadora e depois foram sentindo a necessidade de profissionalizar. Bom, eu vou tentar resumir, porque a nossa história é uma história muito longa. Acho que teria que ter uns 3 podcasts para a gente contar exatamente esse conteúdo. Mas vamos lá. Quando a Initec foi criada, foi em 2018, mas esse serviço de 2014, certo? Mas aí O serviço de manutenção foi em 2018, né? Não, 2014 mesmo. E aí, o que acontece? O Fran Jackson, por falta de conhecimento mesmo, abriu a empresa. Vou abrir um CNPJ, vou criar vou ser empresário, né? Eu comecei do zero, né? Vou ser empresário. Então, assim, ele meio que começou totalmente errado, como a maioria das empresas começam, né? É errado. E ele era uma empresa familiar. Quem trabalhava na empresa? Irmãos e amigos da infância. Ou seja, nessa empresa não existia uma cultura, não existia processo, não existia nada. Então, existia, estava lá. Ninguém sabia quem era quem, o que só sabia que o pessoal era contratado e tinha que ir para o campo fazer serviço e pronto. Mas ninguém tinha direcionamento algum, nem mesmo ele. E quando eu entrei na empresa em 2019, em março de 2019, nossa senhora, eu digo, meu Deus, onde foi que eu me entrei? Porque eu já tinha mais um... eu acho que da minha vida mesmo, pessoal, eu já sou uma pessoa organizada, eu já gosto das coisinhas feitas ali direitinho e tudo mais. Então, isso já era de mim. E aí eu digo, não, aqui tem muita coisa errada. Mas aí, como era que eu ia me posicionar ali dentro? Que eu cheguei naquele momento e ali já tinha irmão, já tinha irmã, já tinha amigos. E aí até ele mesmo, a maneira que ele lidar, que ele não existia essa separação de CPF com CNPJ. Isso a gente tá aprendendo também com vocês, pra falar a verdade. Mas era misturado, não é isso? Eu sei, mesmo sem saber, sem entender bem como eu entendo hoje, depois que a gente contratou a consultoria de vocês, eu já sabia que aquilo ali estava errado, que aquilo ali não era daquele jeito. Eu digo, não está certo. E aí eu fui sentindo a necessidade de buscar uma ajuda, porque eu sabia que estava errado, mas eu não sabia como consertar, né? E tinha a questão do impasse, como é que de repente eu vou entrar dentro de uma empresa que já está criada, que é com irmãos, que é com amigos de infância, e eu vou aqui dizer para a pessoa que, olha, não é assim, você não pode gastar assim, você não pode isso, que ele vai ver, eu vou assustar. Você, né? Essa mulher está entrando na minha vida e, ela agora quer mandar em mim, porque existiu esse tipo de comentário. Sim. Então, para mim, no início foi muito difícil.
Quando eu comecei a dizer, isso aqui está errado, como é que o pessoal sai para o campo, ninguém está sabendo para onde esse pessoal está indo. Como é que quem recebe a ligação para ir fazer o atendimento é o próprio técnico. Aí perguntava para a mocinha que trabalhava lá, o pessoal está para onde? Não, ele sai para o campo. E como é que você sabe para onde ele está? Então, não, quando inicia o dia e não sabe para onde ir. Quando eles chegarem, aí eles mostram os boletins, a gente sabe que atendimento foi que foi fazer. Mas quem repassa o atendimento é o Franjax. Eu digo, como assim? Gente, eu já estava cansada de ouvir o Franjax dar desculpa para os clientes, dizendo, não deu para lhe atender porque é correria. Eu digo, eu estava com vergonha. Né? Eu digo, gente, eu preciso de uma ajuda, eu preciso gritar socorro aqui, porque nós temos um potencial. Gente, o Franjax, o conhecimento que o Franjackson tem, não é brincadeira. Tudo que se falar, tudo que se tratar de posto de combustível, ele é o cara. Não tem nenhum. Eu desconheço um que diga assim, eu tenho o conhecimento que o Franjackson tem. Mas por quê? Porque o Franjackson... Não, é porque o Franjackson, ele é curioso, ele é interessado, ele busca tudo que aparece em relação à bomba, ele vai atrás de vídeo, ele vai atrás das pessoas... A gente tem também o acesso ao fornecedor, né? Porque nós somos contratados das 2 maiores marcas de bombas que tem. Então, assim, a gente tem esse privilégio, porque a gente tem esse acesso de buscar informação. Então, ele não parou no tempo. As pessoas que trabalhavam para ele tiveram a oportunidade, porque tinham acesso a ele. Como, tipo assim, se eu tiver uma oportunidade com você, eu vou arrancar de você o que eu puder. Por quê? Porque você tem o que oferecer. Então, as pessoas não aprenderam com ele, por quê? Porque se acomodaram. Mas, como eu digo, tem a questão do líder também, e que são coisas que a gente vem alinhando. Então, eu vi assim, eu digo, meu Deus do céu. Quando eu comecei a participar, a te acompanhar nas redes sociais, e o que me disse assim, agora não tem para onde. Foi um evento que eu participei, que lá você estava palestrando, quando você falou, meu Deus, eu dormia e acordava pensando nisso. Quando eu falei tem o quê? Tem muitos empresários por aí com dinheiro jogado, perdido na mesa. Eu pensava na mesa lá do escritório, cheia de dinheiro, e eu não sei como é que eu vou pegar nesse dinheiro, pelo amor de Deus. E eu dormia e acordava pensando nisso. E porque eu sabia que era isso que acontecia. Eu digo, meu Deus do céu, eu tenho uma fortuna aqui nas minhas mãos e eu não estou sabendo. Eu estou com um baú aqui, com milhões, e eu não tenho uma chave. E eu sei que a gente tem essa oportunidade, porque depois que vocês começaram a consultoria com a gente, nós tivemos a certeza de que a nossa atividade é uma atividade lucrativa. É uma atividade lucrativa, é uma atividade essencial. Exatamente. E é uma atividade onde, como você mesmo disse, você praticamente não tem mão de obra. Então, isso é algo que nos dá um alerta. Por quê? Porque esse conhecimento que o Franjackson tem, ele precisa formar pessoas que também façam isso. Sim. Porque imagina só, eu gosto muito de refletir, imagina só o mundo sem posto de combustível. Imagina o mundo sem pessoas para consertar as bombas de postos de combustíveis. É tão tal que na pandemia, nossa empresa não parou. Não parou. Nosso né? serviço era essencial. É essencial. Exatamente. As pessoas não poderiam mais estar viajando de um estado para o outro, mas nós viajávamos. Nós viajávamos, mas né? Só que aqui dentro de Teresina teve um regime, né? Que os postos fechavam, na época da pandemia, fechava às 7 da noite e abria, no caso, pela manhã, às 7. E no fim de semana, os postos dentro de Teresina, claro, sendo que não eram os de rodovia, era só liberado de rodovia e os de Teresina era fechado. Claro, a gente sentiu bastante na época da pandemia, mas algumas cidades nós estávamos trabalhando normal. É isso. Né? E foi interessante quando a Val falou sobre essa frase que eu digo muito. O quanto você tem deixado de dinheiro na mesa. Isso é uma metáfora, por quê? Porque o dinheiro do empresário está lá na empresa dele. Exatamente. Porém, ele não consegue enxergar isso porque ele não está tendo tempo para fazer a gestão do seu negócio. Isso. E aí o dinheiro está lá, dentro da empresa, e ele está procurando dinheiro fora. Ele está atrás de novos clientes, ele está atrás de novas oportunidades. Porém, lá na própria empresa dele, já tem dinheiro que ele está deixando de ganhar. Então, ele muitas vezes termina colocando energia em outros pontos que são menos lucrativos do que realmente no que é essencial. E no nosso último encontro, Karim, nós fizemos algumas análises, né?
a respeito de precificação, Sim. a respeito de cálculo de ponto de equilíbrio. Nossa, né? eu estou amando. E nós conseguimos aí entender, muitas vezes, quando a gente fala dinheiro em cima da mesa, né? Quando a gente começa a fazer essas análises, a gente começa a perceber as possibilidades que nós desperdiçamos por não conhecer esses números. Exatamente. Não saber, eu costumo dizer que quando eu calculo o ponto de equilíbrio de uma empresa, é como se eu estivesse fazendo o cálculo em que momento na pista aquele avião vai decolar. O Sim. avião, ele está lá no início da pista, ele liga as turbinas e ele sai. Muitas empresas não sabem em que ponto é que aquele avião vai subir, ou seja, quando ele começa a subir, é o momento em que ele começa a gerar lucro para a empresa. Sim. Quando a gente começa a entender esse raciocínio, a gente tem um objetivo. Quando a gente tem esse objetivo, a gente sabe onde é que a gente quer chegar e a gente agora faz o planejamento de como chegar lá. Sim. É uma experiência, eu queria que tu falasse um pouco a respeito disso. Nesse nosso último encontro, assim, aquelas informações que nós transmitimos, né, a respeito dessa visão, né? E aí, isso, quando você falou de dinheiro na mesa, eu lembrei justamente disso, né? Assim, que naquele cálculo a gente mostra ali quanto de dinheiro fica na mesa, né? Muito dinheiro. É muito dinheiro. E às vezes a gente fica preocupado, né? Porque quando nós não tínhamos a direção de como era o nosso cálculo, que foi um cálculo personalizado, né? Personalizado. Bem personalizado, porque envolve muitas variações. muitas né? variações, são muitos detalhes referentes a chegar ao nosso preço. E na nossa cabeça nós achávamos que nós não estava cobrando correto, ou se estava certo ou se estava errado. E como nós chegamos num cálculo que a gente realmente, aqui dá para nós, é só usar a estratégia, né? Como mesmo a Karen falou, a gente só com os nossos clientes, a gente consegue se organizar. A gente consegue até dar um melhor atendimento ao nosso cliente, né? Vendo esses pontos de vista e procurar umas melhorias, né? Para poder fazer um bom atendimento. O Taylor, inclusive, me passou que a precificação de vocês é uma precificação realmente bem diferente de ser feita. Isso. E muitas vezes, Val, Fran Jackson, o que é que acontece com as empresas? Elas não olham para esses detalhes. Elas terminam achando que vão precificar de qualquer forma. Sim. E a precificação é algo que você tem que ser feito de uma forma realmente bem estruturada. Muitas pessoas ficam olhando para a concorrência para poder Exatamente. precificar, ou elas precificam achando ali que só é botar o custo fixo, o custo variável, quanto é que vai ter de lucro. E a gente sabe que Vai muito muito além além. disso. Muito além. Você até Hoje falou, eu sei. Você até falou para mim que o Fran Jackson precificava assim, olhando para a concorrência. Olhando para a concorrência. E aí dizia, não, é porque o dono do posto, ele já está sabendo que é esse valor, já está viciado. Eu digo, pois vamos cobrar o vício. E Porque isso nós temos que passar para eles, a gente tem que trabalhar dentro da margem. Então, eu não posso olhar para eu não sei qual é o cálculo que o meu concorrente está fazendo. Porque se ele estiver fazendo errado, eu também vou fazer errado. É igual o ditado que galinha, não sei se eu tiver errado, galinha que acompanha pato. Não, pato que acompanha galinha. Então, galinha que acompanha pato morre afogado. Morre afogado. Então, é isso aí. Então, eu digo, meu Deus, eu não vou olhar para pessoas que... Eu olho o que essa pessoa tem, onde eles estão. Eu quero estar onde eles estão? Não, eu não quero. Então, eu não vou copiar o que eles estão fazendo. E isso é importante porque a concorrência ela é um indicador, ela serve como uma referência. Exatamente. Porém, você não pode colocar o seu foco na concorrência. Por quê? Porque você precisa conhecer quem é seu cliente ideal, você precisa conhecer o seu modelo de negócio, qual é seu posicionamento estratégico, você precisa saber seus custos, a diferenciação do seu serviço e do seu produto. Exatamente. Então, tudo isso vai agregar o quê? Valor ao seu negócio. E quando você entende esse passo a passo, o que é que acontece? Você passa a ter segurança ao mostrar para o cliente por que o seu produto vale a pena. Sim. Pode ser até que o concorrente faça, mas quais são os meus diferenciais? Exato. Olha, por exemplo, eu digo sempre, o meu diferencial com o meu cliente, eu sou extremamente acessível, eu sou disponível, eu sou produtiva, eu sou uma pessoa que se você precisar de algo, mesmo que esteja fora do nosso contrato e eu puder lhe direcionar, eu vou lhe direcionar. E isso são diferenciais. Diferenciais. Entendeu? Então, o empresário ele tem que olhar para isso. O gestor ele tem que entender que ele não pode estar se comparando com a concorrência. Exatamente. Quando você se compara com o outro, você se frustra, você cria sentimentos tóxicos. Você fica com um sentimento de inveja, não é verdade? Sentimento de comparação, se sentindo culpado, fragilizado. Então, isso é muito importante. Por isso que eu sou apaixonada por gestão. E temos que fazer com que o cliente reconheça o nosso valor. Ele não tem... O nosso preço, quando ele for olhar para o nosso preço,
ele já tem fechado o negócio. Entendeu? Porque o cliente tem que entender o valor da E o cliente empresa. ama a organização. Ama a organização. É isso. Sabia? A estratégia é essa. É você ter o que oferecer. Porque o preço vai ser nada diante do valor. Entendeu? É uma coisa assim que eu aprendi nesse período que o Telho está nos acompanhando também. A gente visava muito o faturamento, né? E aí eu pude ver, porque às vezes, em menos de 12 meses, a gente chegava a faturar 1,5 milhão, por aí assim. Opa, faturando muito, né? Sim, cadê esse dinheiro? Entendeu? O lucro. Então, Cadê o lucro? O faturamento, ele é o que é a vaidade, né? Quando a gente tá faturando, chega a gente fica, esse valor todo. Não, mas o que é que importa? É o lucro. Porque o lucro é a sanidade, né? O faturamento é a vaidade e o lucro a sanidade. Então, assim, tá sendo muito bom. Eu tô muito feliz, assim, com a consultoria de vocês. Meu Deus do céu. Eu acho que foi o investimento melhor que eu já pude fazer em toda a minha vida. Que maravilha. Em toda a minha vida, sinceramente. E é porque a gente ainda nem terminou. Mas, agora assim, que vamos começar a parte estratégica. Exatamente, ainda vamos passar para a parte estratégica, para também trabalhar a mentalidade, porque a gente precisa da nossa equipe. Junto com a nossa equipe precisa abraçar o nosso propósito também, cada um com os seus sonhos, cada um querendo chegar, tendo seus objetivos, mas todos ali em prol de realizar cada um os seus sonhos. Mas eles precisam acreditar na nossa empresa, eles precisam acreditar na gente, eles precisam se sentirem pertencentes. Então, assim, quando eu via a Karine, quando eu seguindo ela nas redes sociais, o que é que eu via nela? Posicionamento. Eu via quando ela chegava nas empresas, que ela juntava toda aquela equipe, a maneira que ela falava, a maneira que ela se comunica. Eu digo, poxa, eu quero essa mulher para mim. Eu quero essa mulher para minha empresa. É isso que eu preciso. E isso era só quando eu acompanhava. E, de repente, quando eu tive a oportunidade de conhecê-la em um dos eventos, nesse evento ela não palestrou, ela estava só participando mesmo. Foi que porque quando a gente vê ela por trás nas redes sociais, né? Com esse posicionamento, tudo, a gente tem uma visão que ela pode ser uma pessoa que é difícil, a gente ter o acesso a ela, conversar com ela ser uma pessoa acessível. Mas depois que a gente conhece, aí a gente vê que não é aquela coisa daquela Karine, que ela passa assim por trás das telas, né? Ela passa assim uma coisa, né? É difícil chegar até essa mulher, ela deve ser chata, ela deve ser ignorante, deve ser isso, só que nada disso. A impressão, não né? Exatamente, mas é pelo posicionamento dela. Ela não é aquela pessoa que chega com brincadeirinha, tipo, eu vim e diz a que veio, né? Então, geralmente, essas pessoas que são sérias, a gente pensa que existe esse bloqueio, mas, na verdade, quem cria esse bloqueio é a gente mesmo, né? Isso, exatamente. Aí, quando a gente tem a oportunidade de conhecer, a gente vê que não é totalmente diferente. E isso é muito interessante, porque muitas pessoas me dão esse feedback. Falam assim, Karine, antes de eu te conhecer pessoalmente, eu tinha uma imagem de ti, que tu era bem difícil, bem chata, sei lá. E depois que eu te conheci, é impossível não gostar de ti. E eu sempre gosto eu sempre me preocupo pensando o que é que eu posso fazer para poder melhorar isso. E aí eu comecei a ver que eu melhorava em alguns pontos, mas mesmo assim as pessoas começavam ainda a ter isso. Aí eu entendi que era muito mais da pessoa. Isso. E que o que eu puder fazer para poder mostrar para essa pessoa que ela está errada, eu faço. Como? Sendo acessível, sendo simpática. Quando eu encontrar, eu poder tratar de uma forma que ela se sinta acolhida. Empática. Sim. E aí, é muito interessante isso. O quanto que a impressão, às vezes, que nós temos das pessoas, né? Quando conhecemos ela a fundo, muda. Mas interessante, cara, que não só eu vou fazer o comparativo também com a empresa, sabe? Muitas vezes, quando a gente também olha para os nossos números, para a nossa empresa, a gente às vezes tem essa mentalidade que não é pra gente, que a gente não consegue. Sim. Por exemplo, fazer gestão, muitas pessoas olham para fazer gestão e dizem, não, isso aqui não é para mim, não. Isso aqui é mais fácil olhar o concorrente, o preço dele, do que eu me debruçar sobre os meus números e conhecê-los. E conhecê-los, né? Então, quando a gente começa a entrar nisso também, a gente começa a virar essa chave, né? E entender que a gestão de empresas é acessível. Sim. É uma questão de mentalidade minha. Eu colocar na minha cabeça que eu vou lá e eu consigo, até porque eu preciso.
né? Eu vi uma frase ontem, Taylor, eu estava dando um treinamento, e lá tem uma frase que diz assim, eu falo nesse treinamento: olhar para mim dói e faz com que eu cresça. Olhar para o outro não dói e não faz com que eu cresça. Então, é sobre olhar para si mesmo. Sim. E muitos empresários terminam que eles estão tão focados no outro. Peraí, eita, o outro está fazendo isso, eu tenho que fazer também, senão eu vou ficar para trás. Exatamente. Eu preciso me destacar nisso, Sim. porque senão o fulano vai fazer. E uma coisa que mudou minha vida totalmente foi quando eu li um livro chamado O Ego é o Seu Inimigo. Todas as pessoas precisariam ler esse livro. Na realidade, vários livros que eu li me abriram minha mente. Eu expandi muito minha consciência. Teve um livro que foi o A Boa Sorte. Foi quando eu entendi nesse livro, na segunda leitura dele, que o céu é infinito e que muitas bênçãos estão sendo derramadas a todos os segundos. Porém, como é que está a tua terra? Como é que está o local que recebe essas sementes, essas bênçãos? Tem frutificado ou não? E aí, quando eu li O Ego é Seu Inimigo, eu entendi que o ego é um dos erros maiores dos líderes e dos empresários e dos gestores. Sim. Do ser humano. Por quê? Porque o ego vai te fazer tomar decisões que não vão ser favoráveis para o seu negócio. E quando eu entendi isso, foi quando eu vi a diferença de uma mentalidade aventureira para uma mentalidade de empresário. Foi quando eu entendi que nós temos que olhar para o lucro. Toda empresa nasce com um único objetivo, é dar lucro. Dar lucro. Daí é que eu Verdade. posso gerar empregos, daí que eu posso ajudar as pessoas. Como é que eu vou te ajudar, Val, se eu não tenho conhecimento? Sim. Como é que eu vou te ajudar, Franjax, se eu não tenho dinheiro para te ajudar? Como é que eu vou ajudar uma pessoa necessitada se eu não tenho um dinheiro sobrando para ajudá-la? Então, isso mudou totalmente a minha percepção. E a humildade, que é o contrário do ego, é você realmente olhar para o seu negócio, dar ali 2 passos para trás e dizer: minha amiga, eu preciso reorganizar o meu negócio. Eu preciso voltar, nem que seja lá para o modelo de negócio, lá para o início, saber para quem que o meu produto ou serviço serve. Procurar entender, Qual né? solução ele seu atende. negócio. Exatamente. Porque, às vezes, o empresário, ele abre o CNPJ, ele cria ali o CNPJ, mas ele pensa o quê? Que é ele chegar e executar. E é totalmente diferente disso, né? Interessante, eu te lembrei aqui de um dos nossos encontros, onde nós conversamos a respeito basicamente disso, né? Assim, conversamos a respeito de que muitas vezes o cliente, o proprietário do posto de combustível, quando ele liga para a NTEC, ele tem um problema para resolver. Exatamente. Né? E aí, comercialmente falando, quando eu, como NTEC, me coloco à disposição e de uma forma empática de solucionar aquele problema com agilidade, com a perícia que o Franjaxo tem de resolver os problemas de bomba de posto e inúmeros outros problemas que acontecem que vocês são solicitados, isso é muito bom. O empresário se sente confiante, ele entende que ali é um relacionamento contínuo e que eles podem contar com a NTEC. Né? Me fala um pouco a respeito, Val e Franjaxo, dessa questão de relacionamento com o cliente de vocês. Como é que funciona isso? Na verdade, os nossos clientes, né, como você mesmo citou e a Karen também, a respeito do empresário, quando inicia uma empresa, às vezes ele arregaça a manga, ele é o patrão, ele é o funcionário, e às vezes acontece que os nossos clientes, por eu trabalhar muito no campo, né, tem clientes, às vezes, que só quer que eu esteja lá no posto. Por mais que meus técnicos, né, já tenham habilidade, né, tem até alguns que têm uma habilidade até mais do que eu em alguns tipos de serviço, mas o cliente se sente mais confiante quando eu estou lá, né? Já aconteceu o caso de eu ir para um atendimento e eu só ir para participar, só para mim estar lá junto com o cliente, porque queria que eu estivesse lá. Nem que eu não executasse o serviço, porque, tipo, tá lá o colaborador nosso lá fazendo serviço, mas se eles tiver alguma dificuldade, eu tô lá para poder ajudar o colaborador, né? Então, como os nossos clientes vê esse ponto de vista, aí nós estamos já vendo outra maneira, né, do cliente entender que o Franjaxo também tem que fazer a gestão da empresa e também melhorar os nossos colaboradores, que é tão tal que depois que o Telho, né, tá dentro da nossa empresa lá, dando suporte, eu percebi que, claro, já também vinha, mas como eu era muito focado no campo, agora que eu estou saindo do campo para poder realmente fazer a gestão da empresa, porque é muito difícil quando você gosta da atividade, que você vai lá, você gosta de estar lá no campo, junto com o pessoal, junto com os clientes, porque também os clientes também gostam da nossa companhia, porque eles também
quer tirar dúvida comigo, quer ideias, né? Então, depois dessa minha decisão de ficar mais dentro da empresa... Sair do operacional e mais sair para do a parte operacional, estratégica, né? Que é tão tal que hoje eu estou focado, né, em preparar todo o material para fazer treinamento da minha equipe, para poder cada vez eles ter um bom serviço e também agilidade e também melhorar a qualidade, né? Então, eu estou confeccionando algumas gigas de teste, né? Adquirir alguns equipamentos para poder justamente fazer o treinamento. A Intec hoje é uma universidade. Sim. E aí, como o Pedro também até falou, né? Que vai fazer a Unitec, né? Como se fosse... Isso. Isso aí já foi uma das coisas que surgiu também após a consultoria, que é a Unitec, a universidade, foi a né, primeira de coisa vocês. que o Taylor, na hora que chegou lá, minha amiga, que tem que nascer. E treinamento tem que ser constante. Com Se certeza. eu sempre falo que um dos valores que a empresa tem que ter é melhoria contínua. Sim. Então, sempre que alguém chegar na sua empresa, você já tem que dizer para ele, olha, aqui nós temos treinamento toda semana, aqui nós não abrimos mão de pessoas para serem treinadas. Para quê? Para já alinhar essa conversa. Para que o colaborador não venha depois querer dar trabalho de dizer, mas eu não sabia que precisava participar de treinamento. E principalmente na área deles, Karine, que é uma área que, sim, que a mão de obra é muito difícil. É muito escassa. E mesmo que eu, Taylor, eu quero ser técnico do Franjaxo, onde é que eu posso fazer uma formação? Aqui você não vai encontrar. A formação geralmente teria que trabalhar dentro de uma empresa que já tem um conhecimento. Entendeu? Porque... quando eu visualizei isso, eu disse, não, ele tem que fazer um trabalho aqui dentro, não só para capacitar novos, mas para deixar os que já existem mais peritos no que fazem, para que eles tenham muito mais eficiência e assertividade. E teriam a possibilidade de aprender tudo se chegasse a trabalhar na Unitec. Aí aprenderia tudo. Porque se fosse trabalhar em qualquer outra empresa, não aprende. Por quê? Porque o conhecimento das pessoas são limitado. Todas as outras empresas, quem faz a atividade da parte de manutenção, não faz instalação. Não faz instalação, não faz montagem. Não. Se chegou lá, o problema não for na bomba, passou da bomba, pronto. Já acabou, morreu ali, ninguém faz mais. Não, o seu problema aqui está na automação. Não, o problema aqui está no monitoramento. Não, o problema aqui está na tubulação. Não, o problema aqui está não sei aonde e se manda. E às vezes nem é. Entendeu? Só não fez os testes devidos, só não fez a análise correta. E aí o problema está na tubulação, o problema está em outro lugar. Então, eles são limitados. E a empresa que faz serviço de montagem, se ele estiver fazendo uma montagem e, de repente, lá, quando for botar o equipamento para funcionar e der um problema na bomba, não vai saber consertar a bomba, entendeu? E é tão interessante que na Unitec, lá está sendo construído um laboratório. Sim. Né? Esse laboratório de aperfeiçoamento e capacitação para os colaboradores... e é tão particular isso que, assim, como é posto de combustível, eu não posso ter exatamente um posto de combustível na Unitec. Sim. Mas, no caso, a gente tem um simulador de uma bomba de combustível, mesmo sem ter combustível dentro, mas ele simula como se tivesse combustível para que os técnicos possam ser treinados, né, e aperfeiçoados. Inclusive eu estou com 4 modelos de bombas dentro da empresa, justamente para poder treinar os técnicos na parte hidráulica, né? Como a gente não podemos botar combustível, né? Porque é mais fácil a gente ter o equipamento para o colaborador treinar dentro do escritório, até chegar lá no campo, na vida real, fazer o que tem que ser feito, né? Então, essas gigas, né, vai melhorar cada vez o conhecimento dos nossos técnicos. Então, tal que no dia que eu apresentei a giga pronta, né, que é a que eu confeccionei, os meninos adoraram porque a gente simulou vários tipos de erros, né, que eles ainda não tinham encontrado no campo, né, que lá no dia do treinamento, olha, isso aqui já vai me salvar no dia que eu estiver no posto. Então, assim, como nós estamos investindo nessa parte de treinamento, como desde o início eu falei aqui que eu estou voltando mais para dentro da empresa, na parte de gestão, na parte estratégia, né, porque, como eu falei, é difícil, essa mudança, essa transição, está sendo muito difícil para mim, porque eu já era acostumado de estar no campo. E quando eu vejo hoje os números, eu já penso diferente. Eu tenho que ficar mais dentro da empresa. Realmente, eu tinha algumas ferramentas, né, que às vezes o Taylor
chegava com alguma coisa, tem que fazer aqui. Quando ele falava, eu já estava com a ferramenta já guardada, né, Teilo? E eu já falar a respeito disso, desse monte de ferramenta que já estava guardada. Exatamente. E da rotina. É a filosofia sem ação que não gera resultado, né? Exato. Então me fala aí um pouco dessas ferramentas, fala para o pessoal que está assistindo aí, Taylor, como foi interessante, isso? sim. A consultoria, ela é muito criativa e temos que nos adaptar a cada cliente. E quando nós chegamos na consultoria, na Initec, eu primeiro faço um diagnóstico para entender que grau é que está de dificuldade daquela empresa e quais são as possibilidades. E logo vem insights e vem situações que a gente vai, pela experiência, vai sugerindo ao cliente. E muitos desses insights de ferramentas de gestão que a gente vai sugerindo, o Franjac já tinha. Exatamente. Eu já tinha. Só que não estava sendo usado. E coisa de profissional, né? Coisa de profissional, coisas muito boas. Não era qualquer coisa, não. Era ferramenta... Só que ele sabia que tinha que executar, sabia o que tinha que ser feito, mas não fazia, não colocava em prática. E até que isso... E nós fizemos um exercício no nosso último encontro, que foi um checklist de rotinas gerenciais que devem ser executadas e de auditoria dessas rotinas, aonde nós implantamos um sistema de auditoria em todo o setor da empresa, inclusive nos próprios gestores, para que se possam ser analisados as atividades gerenciais que precisam ser feitas. Coisas básicas, por exemplo, como tem carro na empresa, precisa ser feita uma gestão de frota. E nessa gestão de frota tem checklists diários, checklist de motor, de carro viajou, tem que ser feita uma análise. E isso eu conversei bastante com eles, que toda empresa que tem um sistema de frota, se ele não for muito bem gerenciado, ali é um ralo de dinheiro que fica saindo da empresa que você não controla. Muitas vezes, Val, falamos a respeito de que faturava muito e não tinha lucro, porque eu não consigo fazer a gestão das despesas. Sim. Em gestão, eu tenho uma premissa de trabalho que é R$1 faturado, ele é diferente de R$1 economizado. R$1 faturado, ele ainda vai ser corroído por taxa de cartão, por imposto, por comissão e inúmeras outras despesas, e que é diferente quando eu economizo R$1. R$1 economizado é literalmente R$1 dentro do teu caixa. Sim. Né? E quando eu iniciava os trabalhos lá na Initec, né, assim, falava, Franjac, vamos fazer uma gestão com um Trello. Ele, não, já tenho essa ferramenta, né? Inclusive, depois ele já tinha até um Notion todo estruturado e todo organizado, né, para a gestão, só que não estava sendo feito, né? E quão é difícil, eu queria que também vocês falassem um pouco dessa dificuldade de colocar em prática isso, né? E Taylor, e antes dela falar, aí estava o dinheiro na mesa. Sim. O tal do dinheiro na mesa que eu falava. Eu comecei a entender, entendeu? Eu digo, é isso. Como eu lhe falei também, eu sei que a gente tem muita oportunidade, eu sei que... Eu digo assim, meu Deus do céu, é muito dinheiro. E ele está sendo aqui desperdiçado. E eu acredito, Val, também, que vocês começaram a fazer a gestão na hora certa ali. Por quê? Sim. Porque é muito ruim quando você cresce muito e está muito desorganizado. Está muito organizado. Eu estava conversando com o Taylor aqui antes, falando, é como se tu tivesse que consertar um trem-bala andando. Imagina. Andando. Consertar um trem-bala andando numa velocidade altíssima. Exatamente. Então, assim, foi muito importante realmente a decisão que vocês tomaram. E a gente fica muito grato e muito feliz, não é isso? E no nosso último encontro, tá? Assim, eu tive a sensação e eu percebi que em pouco tempo nós vamos conseguir dobrar o faturamento da Initec. Na realidade, o faturamento lá o faturamento lá já vem crescendo. Já vem crescendo em muitos %, né? Eu fiz uma projeção financeira lá no nosso último encontro, onde nós tínhamos uma tendência de crescimento bem significativo, né? Sim. E para os meses de agosto, setembro, né, outubro, a tendência é dobrar o faturamento. E aquele número que nós tínhamos visto naquele dia, hoje são 24, 26. Hoje é 26. A gente já bateu. Bateu? Maravilha, Roberto. Hoje era o dia para poder pegar análise. E nem fechou o mês. Nem fechou o mês, Nem né? fechou o mês. Olha, eu me arrepio, acredito. Então, isso para mim é muito importante. Por quê? Porque vocês também estão de parabéns pelo comprometimento de vocês. Sim. Sempre falo que eu e o Taylor, nós não fazemos milagre, nós fazemos gestão. E por que tem sucesso na gestão que a gente faz? Porque a gente sabe que o que nós fazemos é com muito comprometimento, é com muito conhecimento, é com muita dedicação. Porém, nós precisamos também da empresa. Sim. E eu digo muito que o primeiro gerente da sua empresa é o dono. Sim.
primeiro gestor da sua empresa é o dono. Não tem como você colocar um gerente, um gestor, se você é dono, não sabe, não conhece o seu negócio e nem sabe o que vai cobrar. Nem sabe o que vai cobrar. E você só consegue realmente tomar decisões se você tiver um setor financeiro organizado, porque o financeiro é o pulmão da empresa. Eu digo que o comercial é o coração da empresa e o financeiro é o pulmão da empresa. Então, eu preciso que o financeiro ele esteja extremamente estruturado, porque eu só consigo ter lucro se eu diminuir despesa e aumentar a receita. Sim. E como é que você fica rico? Como é que você cresce? É no acúmulo. Não é no ganho. Não adianta você ganhar e gastar. Você precisa ganhar e acumular. Por isso que nós também temos muito essa preocupação na nossa consultoria de cuidar também da projeção financeira pessoal do dono do negócio, para que ele venha ter a mentalidade de entender que a vida pessoal dele não pode ser um gargalo, ele não pode sangrar a empresa, porque existe a diferença entre o dinheiro da empresa e o dinheiro do dono. O dono ele precisa ter o seu prolabore, esse prolabore é definido de acordo com a média do mercado, e você precisa realmente entender que a empresa ela tem que ser levada a sério. Então, o resultado da NTEC, que nós estamos aí, eu acredito que com 60 dias, não é isso? É um resultado extraordinário. Eu fico muito feliz com tudo que está acontecendo. Eu estava dizendo para o Taylor, eu disse, eita, Taylor, só faltam 30 dias aí para poder realmente ficar tudo muito, muito alinhado. Então, para você ver como 3 meses é o suficiente para a gente deixar uma empresa organizada. Quando nós temos pessoas comprometidas como vocês. Sim, pessoas que realmente estão ali, empenhadas. E você vê que o Taylor vai lá uma vez na semana e dá certo. E dá certo. Por quê? Porque não tem como... não dá certo se você realmente fizer o que tem que ser feito. Sim, Não é exatamente. Verdade. Então, gente, assim, eu fiquei muito feliz em receber vocês. Fiquei, assim, extremamente realizada em poder estar aqui, tendo vocês como nossos convidados. Deixei aí uma caneca para vocês de presente, viu? Opa! Uma caneca aí, vamos brindar aqui esse momento. Vocês estão aí recebendo agora, para que vocês venham lembrar sempre desse momento. Tenho certeza que é um momento que está sendo um divisor também de águas para vocês, porque a Val me conta como foi a experiência de vir aqui, de falar, gostou, ficou nervosa. É uma habilidade adquirida. Nossa, como eu lhe falei assim que eu cheguei, eu nem falei para ninguém da empresa, não falei para minha filha, porque tudo a gente conversa, a gente compartilha. Eu digo, não vou falar, porque se eu for focar nisso, eu vou ficar me perguntando, eita, e quando chegar lá, como é que vai ser? E aqui eu tô destravando, isso aqui, um bloqueio. Sempre que eu participei de eventos, que as pessoas vinham até a mim, fala alguma coisa aqui, e eu ficava enrolando, como teve lá no Formação de Gestores, os meninos, tem que fazer uma entrevista ali. Tá bom, enrolei, terminou que não fiz, porque para mim, se eu chegar, sentar e conversar ali com você, a gente conversa na boa, mas quando diz assim, gravando, é isso, aquilo, aí a mulher treme. E assim, foi muito tranquilo mesmo, adorei. Agradeço, Taylor, agradeço você, muito obrigada mesmo por essa oportunidade. E eu espero que venham mais, né? Inclusive, você acabou de falar de formação de gestores e gerentes. Ela acabou de falar de formação de gestores e gerentes. Eu queria falar da experiência da formação. O que mudou na tua vida depois do curso? Conta como foi o curso. A formação de gestores e gerentes, para mim, foi um divisor de águas. Foi virada de chaves. O que eu vivi ali, em 3 dias... O que eu aprendi ali, eu não vi durante toda a minha vida. Toda a minha vida. Ali eu aprendi o que é gestão, o que quer dizer CAC, o que quer dizer números. Assim, ROI. ROI. Eu digo, meu Deus do céu, o que é isso, pelo amor de Deus? Assim, quando a Karine começa, a cabeça da gente fica bugando, a gente dá vontade de sair, de não voltar mais, porque ninguém, não sei o que é isso, eu não vou aprender. E, de repente, no decorrer do curso, quando chega no final, a gente, meu Deus, tudo faz sentido. Como é que eu não... E gera mais desejo, né, de aprofundar. Gera mais desejo, porque a gente vai aprendendo, e quanto mais você aprende, mais você tem a vontade de aprender, de desenvolver. Exatamente.
gente não imagina que a gente tem a capacidade de trazer aquilo para dentro da empresa da gente, de executar aquilo dentro da empresa da gente. Então, assim, eu fiquei com muita fome de chegar na minha empresa, de treinar meu pessoal, de repassar o que eu aprendi lá para os meus colaboradores, porque também não adianta eu estar consumindo conteúdos, aprendendo, melhorando o meu conhecimento e deixando o meu pessoal para trás. O meu pessoal ele tem que caminhar junto comigo, porque senão eles não vão conseguir se desenvolver, eles não vão entender o que é que eu estou querendo. Se eu desenvolvo, quem desenvolveu foi eu, não foi a minha equipe. Então, eu preciso treinar a minha equipe, eu preciso que a minha equipe também aprenda o que eu estou aprendendo, que é para eles entender o que é uma gestão de uma empresa. Eles não vão executar, eles não vão gerir, mas eles precisam entender o que é, inserido, porque né? senão eles não vão entender a minha mensagem. Então, assim, eu fiquei assim, meu Deus do céu, quando eu saí o primeiro dia de lá, eu não dormi. Eu não dormi, só pensando. Eu digo, eu vou enlouquecer. E aí eu anotava, pegava o caderno, anotava isso. Meu Deus, o que é isso? O que é não sei o que? E no decorrer do curso, pronto, as coisas vão clareando. A mente da gente vai clareando. E o que foi na hora certa, como você já bem falou, né? Que nós participamos dessa formação no momento da consultoria. Então, assim, aí teve esse suporte, né? Que se estendeu, saiu dali da formação. Então, assim... Eu lembro de uma frase que você falava, estou confortável, porque eu sei que a consultoria vai estar lá do meu lado. Exatamente, eu confortável. Era o que eu me sentia, era confortável. E é muito melhor você pagar alguém que vai estar do teu lado te conduzindo do que você ir só. Sim. E ter que demorar muito mais tempo. Exatamente. Imagina se você tivesse que implementar tudo isso só. Nós estamos lá com 60 dias e grandes coisas já aconteceram. Coisas, inclusive, exatamente. eu sempre falo que eu fico feliz quando eu vejo a empresa recebendo de volta o que ela investiu na gente. Eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer. Por quê? Porque o conhecimento e os resultados já dão a sensação. Por quê? Porque você tem a sensação de ser muito mais capaz. Exatamente. De ser uma gestora. Sim. Agora sim você vai dizer, eu sou uma empresária de sucesso, Sim, eu sou uma gestora, eu tenho não uma sou empresa só a dona que eu do meu entendo. negócio, Eu né? não sou só uma dona do negócio, né? Isso. Tipo assim, não é mais uma bodega. Não, agora exatamente. É uma empresa. É uma empresa, exatamente. Não é uma quitanda. Exatamente. É uma Eu empresa. costumo dizer que a consultoria, ela apresenta, né? Ó, muito prazer em pessoa jurídica, pessoa física. Né? Vocês Mais podem ou menos conversar isso. agora, se conheçam, né? Conversem, né? Cria intimidade entre vocês. É mais né? ou menos isso. É uma emoção. É muito gratificante. É um sentimento que às vezes a gente for procurar adjetivo para descrever assim, o sentimento que a gente fica quando a gente começa a aprender e a entender. Assim, é grandioso. Assim, tem valor. Não se trata de preço, entendeu? É valor, tem valor. E para você, Fran Jackson? Não, depois da formação de gerentes e gestores, na verdade eu comecei a ver mais diferente o meu negócio, né? Como eu falei desde o início, como eu ficava muito na operação, então tinha pontos que eu não conseguia enxergar, que depois da formação eu comecei a enxergar melhor e realmente eu entendi que se eu ficar no campo, nada vai acontecer, porque eu tenho uma das ferramentas, mas eu não vou utilizar porque eu não tenho a cabeça, eu não tinha, né, a cabeça de gestor, né? Mas depois da formação, eu já vejo com outros olhos, né? Eu já estou vendo outras maneiras de melhorar dentro da empresa, né? Sei que está sendo difícil porque sair do campo não é fácil para mim, né? Eu acredito que tem outros empresários que também que têm a mesma situação que eu, de estar lá junto com seus funcionários no campo, né? E às vezes quando está lá no campo deixa de fazer outra coisa dentro da empresa, que é a gestão própria dita, né? Então, depois da formação, eu já estou vendo totalmente diferente. E é por isso que os resultados, além da consultoria, está evoluindo rápido por conta disso. Mentalidade. É muito importante ter a mentalidade com a teoria, com a prática, tudo isso. Pois, gente, foi um prazer tê-los aqui. Muito obrigada por terem aceitado o convite. Eu fico muito feliz, eu e o Teilo, pela oportunidade de termos conhecido vocês, por tê-los como nossos clientes. Pode ter certeza que vocês são muito especiais. Espero que essa nossa parceria aí se perdure por muito e muito tempo. Independentemente da gente estar lá fazendo consultoria, vocês sabem que podem contar com a gente sempre. E fiquem sempre à vontade para poder participar aqui do nosso Vem Cá Podcast. Teilo, mais uma vez, agradeço você aí pela companhia. E é isso. Próxima semana você terá mais podcast do Vem Cá. E claro que eu conto com a sua participação.
aproveita para poder mandar esse podcast para alguém que você conhece também, que é um gestor, uma gestora, alguém que tem uma empresa, porque a história da Val e do Fran Jackson pode mudar a vida de muitas pessoas. Então, um grande beijo e até a próxima.